Olá, gente, bom dia. Deus abençoe sua vida. Quinta-feira, com um dia maravilhoso. Que em nome de Jesus, hoje essa palavra possa te levar para uma outra fase, um outro nível de relacionamento com Deus. Hoje o Senhor me trouxe uma palavra no livro de Daniel. Eu sou apaixonada pelo livro de Daniel. Quem não leu, leia, e quem já leu sabe que é um livro incrível, que ensina muitas coisas, que fortalece a nossa fé, que nos faz entender que o mundo espiritual é muito real e poderoso. Amém? E é justamente isso que o Senhor me trouxe hoje, essa palavra, nesse entendimento. Nós vamos ler algumas partes do livro de Daniel, mas não vamos falar sobre a história do livro de Daniel, mas sim o que acontece no mundo espiritual. Nós precisamos entender que o mundo espiritual é muito real, é muito vivo, e estamos em dias onde o Senhor está se revelando para cada momento, para muita gente. O Senhor está se revelando, o Senhor quer falar, o Senhor quer contato espiritual real conosco. E Ele quer que você e eu tenhamos experiências vivas com Ele. Então é necessário que a gente venha amadurecer, mudar de fase, mudar de estação, que a gente entenda que o mundo, né, é feito de estação, não é verdade? Tem primavera, outono, inverno, verão. É o mesmo tempo, é as mesmas pessoas, mas o clima muda. E conforme o clima muda, você tem que trocar de roupa, você tem que trocar de hábitos. Por exemplo, quando está no inverno, você não vai ficar de roupas leves, você vai ter que colocar uma roupa de inverno. Se está seco, você precisa se habituar mais, tomando mais líquidos e buscar ter um umidificador. Então, conforme o clima muda, você vai se adaptando àquele clima. E isso é exatamente isso que acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual se move, Deus não muda, Deus é imutável, mas o mundo espiritual se move, Deus se move, ele não muda, mas ele se move como as estações do ano se movem. E a gente precisa se adaptar ao movimento que Deus está fazendo, porque a gente não é estático. Deus é um Deus de novidade, é um Deus do novo. Todos os dias é experiência nova, todos os dias é uma aventura nova com o Senhor. Todos os dias Ele quer te colocar a um degrau mais alto, a um nível mais alto. Por isso que um relacionamento com Deus, quanto mais você busca, mais você se encontra, mais você encontra algo especial, algo sobrenatural na presença de Deus. E hoje nós vamos ler Daniel capítulo 8. A palavra do Senhor diz no versículo 2: Daniel teve um sonho, uma visão. Aí no versículo 2 diz assim: Eu vi na visão. E aqui Daniel relata tudo que ele viu na visão. No versículo 3 ele fala assim: Depois ouvi. Então, dentro da visão, dentro do sonho, ele viu e ele ouviu. Olha que experiência. Quem de nós nunca teve, né, uma experiência assim de um sonho, mas não era um sonho qualquer. Quando a gente tem um sonho espiritual, a gente sabe discernir que aquele sonho tem algo sobrenatural. Então Daniel viu e ouviu no sonho. E olha o que aconteceu no versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. Olha aqui o X da questão. Daniel teve uma visão, ele ouviu e viu algo muito forte, e ele não ficou com aquilo, ai, sonhei. Não. Ele buscou entender. Que você tenha esse tato de buscar entender o que Deus está mostrando no mundo espiritual. Então ele buscou entender, e eis que me apresentou diante uma como semelhança de homem. E olha só, e agora ele não está mais sendo visão, agora ele está acordado, ele está. E ouviu uma voz de homem nas margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Olha que tremendo. Daniel buscou entender a visão.
O Senhor abriu os céus para o Daniel naquele momento e ele ouviu um homem gritar: Gabriel, vai ali, ó, e explica para aquele homem ali a visão que ele teve, explica para Daniel a visão que ele teve. Uau, isso é incrível! Daniel viu o movimento do céu no qual o homem mandou o anjo Gabriel descer e explicar para Daniel o sonho que ele teve. Você consegue ter a sensação, você consegue entender o que é o mundo espiritual, que isso é real? E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado. E ele viu Gabriel obedecendo a voz, e viu Gabriel, o anjo Gabriel, vindo até ele. E ele ficou assombrado, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: Entenda, filho do homem, porque essa visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. E ele, pois, me tocou, me fez estar em pé. Gente, olha que tremendo. Só de falar eu fico emocionada, porque é muito real. Daniel viu o anjo Gabriel obedecendo uma ordem para ter com ele, e o anjo já chegou dando recado: Daniel, o sonho que você teve é o que vai acontecer no fim dos tempos. E ali Daniel, como ser humano, ficou totalmente assombrado e desmaiou. A presença do mundo espiritual é tão forte que nós, como seres humanos, não suportamos. E ali Daniel desmaiou, e o anjo ainda, além de ter que explicar o sonho, o anjo teve que ainda, despertar Daniel e falar: calma, Daniel, tá tudo bem. Eu vou só te explicar o que você me pediu para ser explicado. Versículo 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me, tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Olha só que tremendo. Ele ficou doente alguns dias depois da visitação que o anjo fez para Daniel. Aí no capítulo 9, Daniel já ali naquela situação, no mundo espiritual, se movimentando dentro de Daniel, Daniel sentiu a necessidade de entrar em jejum e oração. No versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, tá vendo? Para o buscar. Ali primeiro ele buscou entendimento do sonho. E agora ele viu que estava algo ali borbulhando na vida dele, ele foi buscar mais de Deus. E isso é o que nós devemos ter, que a palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. E o reino de Deus está para quem quer buscar, para quem quer entrar no reino. E ali Daniel buscou o Senhor Deus em oração, em clamor e em jejum. E orei ao Senhor e me confessei ao Senhor. E ali Daniel desceu em oração e em jejum, confessou seus pecados, se arrependeu. E olha o que aconteceu: quem busca, encontra. E no versículo 21, estando eu, digo ainda, falando em oração, estando ainda Daniel ali orando, de novo veio o anjo Gabriel, que tinha visto na minha visão anterior, e ele veio voando rapidamente, tocou-me na hora do meu sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo. Olha que tremendo! Enquanto Daniel estava ali de jejum e oração, buscando com o coração sincero, se arrependendo. Se você ler o capítulo 9, você vai entender que a oração de Daniel não estava pedindo nada. Ele estava só confessando seus pecados, se arrependendo e buscando o Senhor. E ali imediatamente o anjo Gabriel veio de novo, tocou sobre ele e olha só, e me instruiu e falou comigo. Nós devemos buscar instrução do céu, nós devemos buscar discernimento do céu. Essa semana Deus me deu uma experiência tremenda aqui em casa. Havia 2 dias que de noite a gente não conseguia dormir, eu via barulho, sentia aquele peso espiritual ruim, de coisa ruim. E no primeira noite eu e o André oramos, a madrugada toda oramos, repreendemos, tudo bem. Na noite anterior, de novo, e ali a gente decidiu, não, vamos orar, e começamos a orar na casa de madrugada, e a gente se arrepiava, sentia que tinha algo ruim, mas não ficou por isso mesmo. Aí eu tive, a sabedoria, o Senhor me trouxe sabedoria, eu falei, Senhor, nos mostra o que está acontecendo aqui dentro de casa. E imediatamente, quando eu e o André deitou, a minha filha do quarto dela gritou, mamãe, vem aqui.
E quando eu fui lá, ela falou: mamãe, tira essas pantufas do meu quarto, tira essas pantufas do meu quarto, tem algo mal nessas pantufas. Porque 2 dias atrás o André comprou um ovo de Páscoa para ela, que ganhava um par de pantufas, e era um monstrinho na pantufa, fofinho, bonitinho. E dali imediatamente a gente teve discernimento espiritual, porque a gente orou, repreendeu, mas buscou que o Senhor nos mostrasse. E o mundo espiritual é feito assim, irmãos, com experiências reais. O mundo espiritual é real. Busca o Senhor, busque ter discernimento, busque experiências ao Senhor. Ore, jejue, porque o Senhor vai te trazer visão, mas Ele vai te trazer instrução. Porque os anjos estão a todo momento trabalhando ao favor daqueles que buscam a Deus. E o Senhor acampa anjos ao redor da tua vida. Então, que você entenda que o mundo espiritual é muito real. Busque esse lado espiritual, porque o Senhor revelará a ti, a quem buscar de todo o coração, o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.